Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 27 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos os consultores portuários Wagner Pereira. Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, bom dia, Germane, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar aqui falando sobre o Porto e as questões sensíveis a ele. O prazer é sempre nosso. E também, Germane Robson, essa bancada hoje, eu vou ser mera espectadora, gosto muito de trazê-lo juntos, aprendo sempre muito. Seja muito bem-vinda novamente, Germane. Muito obrigada, Nathalie. Vamos ver que hoje o programa traz assuntos interessantíssimos. Vamos começar falando do ministro Edson Fachin, que tornou inválida a lei municipal que proibia o embarque de cargas vivas. Cabe recurso, o município já disse que vai recorrer. Mas na visão de vocês, dentro da estrutura que nós temos hoje, foi uma decisão acertada? Olha, veja bem, respeitando-se as leis, sim, foi uma decisão acertada. Na realidade, a prefeitura tentou sobrepor, né, e não tinha bases para isso. E por isso mesmo acabou sendo, né, verdade. Agora, cabe recurso? Cabe. Não acredito que eles ganhem. Não acredito que ganhem. Então, assim, até a gente olhando essa situação, a gente fica na dúvida do seguinte: isso foi um mero jogo de interesses, entendeu? Aproveitamento jogou político. Jogou para torcida. Porque a gente sabe o problema que isso trouxe, né? Dúvida. A movimentação que isso trouxe. E obviamente que a prefeitura sabia das condições quando pegou e editou a lei. Então é assim, jogo para torcida. Se ela sabia as condições e sabia que depois vinha um pontapé ao contrário, ela já sabia o que ia acontecer. Até porque quem está por trás dessa ação que pediu para tornar inválido é uma categoria muito forte, né? Sim. São aquelas pessoas Greenpeace, que trabalham com os direitos dos animais, né? Bom, eu tenho duas coisas para falar sobre esse assunto. A primeira é que eu realmente acho que foi uma decisão acertada para manter o equilíbrio, né? Porque é uma questão de proteger a nossa agropecuária, enfim, o tipo de carga que a gente movimenta aqui. Carga viva está dentro das cargas que é possível você movimentar, porque ela é classificada como carga geral, né? Então, assim como pás eólicas, outro tipo. O problema é que é carga viva e a gente sabe que tem uma série de interesses, como a Germane falou, que giram em torno desse tipo de mercadoria. Se a gente for olhar bem, são 600 mil animais exportados por ano. Sim. Né? Não é muita coisa. E isso só veio acontecer porque houve a impetração da ação e aí por isso eles ficaram 1-2 dias causando aquele mal-estar todo. Geralmente essa é uma operação de um dia. Sim. Então isso já acontece há anos no nosso porto, ninguém tinha sentido. Óbvio que a gente pode discutir lá na frente qual é a vocação do nosso porto. Hoje o Porto de Santos, para mim, eu não tenho dúvidas que ele é 90% container. Sim. O restante se divide nas outras categorias de carga. Então, a gente pode discutir isso lá na frente, mas lei tem que se cumprir. Então, foi uma decisão acertada para dar segurança, inclusive, para os exportadores. Né? Você tem negócios fora do país que você precisa... Contratos que certamente já haviam sido firmados. Exatamente, e que você precisa cumprir. Mesmo o operador, que também tinha o operador portuário que tinha contrato. Quer dizer, eu acho que é tudo. Na época, quando foi até... Eu me lembro que foi uma bancada com o Maxwell que estava aqui. O Maxwell era contrário à questão, né? Vamos valorizar o porto, entre aspas, por um lado está certo, mas por outro lado, se naquele momento você tem espaço, você tem ociosidade, você tem que aproveitar. E é um negócio, como você pode efetivamente estar trabalhando esse negócio, por que não trabalhar? Né? Obviamente, respeitar as condições, não vou dizer, eu acho que os ambientalistas estão corretos em Mas é mais fácil, em vez de proibir, acompanhar o processo todo e garantir que esses animais... Inclusive, depois foi necessário por petição judicial que fosse apresentado pela Anvisa, e a Anvisa já faz esse trabalho. Então, o que aconteceu foi justamente porque impetraram uma ação, os animais acabaram ficando um tempo adicional que não era o comum. Essa é uma operação de 24 horas, no máximo 48. Os animais ficaram quase 4 dias. E essa ação gerou um sofrimento para esses animais sem tamanho. Exatamente. Então, assim, isso mantém um equilíbrio comercial, isso mantém uma credibilidade no nosso porto, porque, assim, não pode-se de uma hora para outra aparecer uma ação e que pare uma operação. Amanhã aparece um maluco aí e diz, olha, os contêineres estão atrapalhando a vocação turística da cidade. Será que é? Então, para isso existe a lei.
e eles foram muito felizes nesse sentido. Então, acho que foi bem acertado. O ministro Edson Fachin, inclusive, baseou a decisão dele dizendo que o município não tem poder não tem força para legislar sobre uma área que é federal e sobre uma lei que é maior do que uma lei municipal. Agora, isso traz à tona também, e a gente conversava em bastidores durante essa semana, a questão da municipalização do porto. Sim, sem dúvida. Se o porto fosse municipalizado, talvez esse cenário fosse diferente. Eu acho... Sim, com certeza. Eu só acho que vai ser muito difícil essa questão da municipalização agora, porque assim, veja bem, a decisão do ministro Fachin foi baseada numa questão estratégica do país. Sim. Nós temos que deixar nossa produção escoar, nós precisamos ter portos que sejam capazes de fazer isso. A partir do momento que eu deixo isso ao interesse local, não estou falando outros interesses, a gente pode discutir aqui dragagem, uma série de coisas, mas o mote, que é exportação de commodities, que é a nossa classe, que o Brasil é um exportador de commodities, ele tem que ser preservado. Para isso você tem regras, legislações que vêm da federação para o município. De cima para baixo. Então, nesse sentido, eu acho muito difícil. Acho que temos muitas coisas para serem municipalizadas na administração local do nosso porto, dragagem, áreas que estão ociosas, uma série de coisas. Mas, nesse sentido, a gente já tem toda uma legislação que cuida para que a gente tenha uma isomia e que garanta o país ter essa segurança para poder fazer seus negócios externamente, né? Você concorda, Germani? Olha, eu concordo e fico imaginando o seguinte, até na situação, você planeja toda a logística da operação e de repente você se vê o seguinte, olha, tiraram o tapete completamente, quer dizer, toda a estrutura que você tinha, que você já tinha... Ou até investimentos que já pudessem ter sido feitos, não, inclusive, e tudo assim, não é de uma hora para outra alguém chega para você e tira, né, o doce da boca. Não é então assim. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que tem que ter uma certa coerência, mesmo porque existem toda uma série de investimentos que você faz por trás, porque você não prepara uma operação dessas assim, você já não tem isso daí pronto, você prepara essa operação toda e de repente alguém diz, olha, a partir de amanhã você não pode mais. Mas de uma maneira até surpreendente, porque a edição dessa lei foi... Eu nunca vi uma lei correr tão rápido, entre aspas, né? Então foi um negócio muito surpreendente. Então, vamos ver, agora efetivamente caiu por terra, vai ter o recurso, vamos acompanhar o recurso, não acredito que efetiva tem... Até porque a decisão já veio do STF, né? Veio julgada pelo ministro. Eles vão julgar depois no plenário, né? Para criar jurisprudência, mas eu acredito que é muito difícil eles mexerem em algo que é de interesse do país. Sim. Agora, eles não podem proibir o embarque. No entanto, no município eles podem proibir o tráfego. Então... Né? E aí, se esses animais chegam na cidade... estavam comentando, teria que chegar por mar. De caminhão, como chegaram pela primeira vez, pela segunda vez, e houve toda aquela confusão. A gente corre o risco, mesmo tendo hoje uma lei que permite o embarque de cargas vivas, poder ter que um esses bloqueio bichos, que esses animais fiquem novamente... presos por um tempo maior do que o necessário por manifestações de grupos ambientalistas. Não faria o menor sentido, porque, no caso, seria simplesmente a passagem dessa carga. Essa carga nem estaria trazendo qualquer tipo de prejuízo para o município. Traria se ficasse parada, né? Exatamente. No meio da cidade, como aconteceu. Exatamente. Sim, traria se ficasse parada. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, que eu acho que a gente tem que garantir a qualidade, as condições dos animais, perfeito. Sim. Então, para isso existe o acompanhamento das agências de vigilância. Então, assim, as cargas estão efetivamente sendo bem tratadas e estão sendo trabalhadas da maneira correta. Por que não fazê-lo? Então, meu questionamento até na época daquela outra bancada com o Maxwell era no sentido, se eu tenho espaço, se eu tenho ociosidade, se eu posso gerar negócio, se isso daí é bom para o resultado da balança, que seja pequenininho, mas efetivamente, mesmo para o resultado do empresariado que está investindo, por que não? Existe mercado, esse mercado existe, e a gente não está inventando esse mercado. É verdade. E ele veio buscar o Brasil como seu fornecedor. Geralmente são os países do Estado Islâmico, que tem todo um critério para abater o animal e etc. para consumo. É um problema essa questão de não poder trafegar carga dentro do município, porém a gente tem uma solução, espero que um curto espaço, que é a divisão da entrada da cidade. Sim. Se essa carga chegar e no início do município ela entrar para a área de porto, é uma área federal.
não há problema. Ninguém Agora, pode para mexer. isso, Nathalie, nós precisamos do tal planejamento, nós precisamos ter esse plano, saber. Isso talvez fosse algo que nós não estaríamos discutindo se nós já tivéssemos um plano para o porto, diretor, se as especificidades de carga que nós podemos trabalhar por aqui já estivessem bem claras e definidas, enfim, uma Se o série zoneamento do porto do porto também estivesse correto. Então, uma série de coisas que aí é na hora que o bicho pega que a gente vê, né? Como os órgãos que deveriam trabalhar sincronizadamente, eles estão desincronizados, né? Você tem briga de um lado, edição de medida do dia para a noite. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que se as coisas caminharem para a nova entrada da cidade, etc., nós vamos ter aí talvez esse relacionamento e talvez essa discussão finalizada. Falando em entrada da cidade, a Ecovias anunciou que segunda-feira começam as obras finalmente da entrada da cidade. Está na mão da iniciativa privada. Eles disseram que pretendem terminar essa obra antes do prazo dado. Eu até acredito que isso seja possível. Foi uma notícia e uma vitória muito grande para os moradores daquela região, da Zona Noroeste, e para o Porto, para a relação Porto-Cidade também, né? São algumas partes, né? São 3 fases do projeto. Sim. Primeiro o município, depois entra o Estado e depois a federação, todos colocando dinheiro, né? São 600 milhões de A reais. parte da federação é que tem me preocupado. Exatamente. Vai sair rápido até a página 2, né? Até chegar no Estado. Depois a gente já não sabe. Mas, sem dúvida, é uma notícia a se comemorar. A gente vive um momento em que a gente está carente de boas notícias. A região estava precisando de boas notícias. Isso tem um impacto tremendo, não só na questão de porto, de operação do nosso porto, mas também de econômica, porque a gente vai ter geração de empregos, isso tudo, falando no momento que a gente está retomando, né? Não quero mais falar de crise, falando que nós estamos saindo da crise, é extremamente importante, então a gente tem que comemorar muito. Agora, precisamos ficar atentos, porque nós sabemos como são as obras no Brasil, esse ano é um ano de eleição, tudo talvez corra muito rápido agora, mas e não depois... deu andamento, continuidade. Vide praça praça ali do Sesc. Praça do Sesc. Então a gente precisa ficar de olho, temos que ficar atentos. Eu diria que tendo a iniciativa privada, entre aspas, executando o projeto como um todo, as chances da gente ter um retrocesso eu acho mais difícil. Assim, Santos já não pode mais, ele já não tem mais condições, de fato não tem. Isso já era devido há muito tempo. Então, assim, eu acredito que essa entrada de Santos, acredito que dessa vez ela vai para frente e não tenha bloqueios aí no meio. Agora, quando a gente fala de acessos ao Porto de Santos, essa não é a única obra que precisa ser feita, não, né? Tem várias outras. E assim, as pessoas confundem muito, acham que essa obra da entrada da cidade vai resolver os problemas de acesso do Porto de Santos, e não é assim. Tem que entender também o seguinte, a gente não pode focar só no modal rodoviário. Lógico. É uma coisa que eu insisto bastante. Não adianta a gente procurar todas as soluções do Porto de Santos no modal rodoviário que está errado. A gente não tem espaço. A gente sabe que a cidade cresceu e envolveu o Porto. Isso daí significa que eu não tenho muito espaço livre para poder trabalhar isso. Exato. Então, a gente tem que pensar nos outros modais também. E que nós temos capacidade, isso já foi demonstrado através de estudos, de implantar esses outros modais. Sim. Olha, Nathalie, eu só vejo uma solução que é realmente a gente melhorar nossa matriz de transporte, e isso, para mim, passa por uma questão de um planejamento estratégico que venha do governo federal. Então, assim, eu estou muito ansioso para ver qual é a proposta dos novos governantes. Você acha que o Porto ele vai estar em destaque nos debates eleitorais? Eu realmente espero, porque se um governante que vai atuar dirigindo o nosso país não entender que um porto é importante para a sua balança comercial, esse governante já não merece o meu voto, que trabalho há 20 anos dentro do Porto. Eu acredito que tenha que olhar. Não só isso, como outras áreas. Mas falando de Porto, que é a questão que nos afeta hoje, se as matrizes de transporte não forem trabalhadas a longo prazo, nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Vai se falar agora, nós estamos em 2018, de entrada do acesso ao Porto de Santos por modal rodoviário, e daqui a 3, 4 anos, quando nós estivermos perto de movimentar aquilo que a Codesp planejou, que são 240 milhões de toneladas, nós não vamos ter condições. Então a gente precisa parar agora e planejar para 5 anos, para a gente estar preparado para essa quantidade. A curto prazo, né? Quando a gente pensa 5 anos, é a curto prazo. Apesar de muitas contestações, eu acredito bastante no modal hidroviário. Sim. Sem dúvida. Que é o que está mais fácil, né, Germânia? Já está aí, nós temos a Codesp já estabeleceu o canal de navegação. Quer dizer, assim, eu acho que já está. O que tem que fazer agora, efetivamente,
ter um estudo um pouco mais detalhado, porque o que se questiona muito é a questão da economia, do meio de transporte, na medida em que eu tenho que fazer essa troca de modalidade. Sim. Então, até que ponto isso daí não encarece o processo como um todo, o que eu não acredito. Eu acho que a gente tem essas práticas em outros países. Então, assim, o que a gente tem que trazer é analisar, acompanhar as melhores práticas, trazer para cá e viabilizar essa solução. Não adianta simplesmente eu criticar, mas sem efetivamente um estudo mais profundo. Exatamente. O que a gente vê acontecer muito é que muitas vezes a pessoa diz o seguinte: não, isso aqui não vai funcionar. Sim, mas cadê o embasamento para dizer isso? Ou às vezes é só do contra mesmo. Ou só do contra mesmo. É a turma do não que não quer dar o braço a torcer, que veio uma solução. Sem dúvida. Mesmo que tenha vindo do poder público. Sem né? dúvida. O que a gente precisa separar começar a separar isso. Sem dúvida. Não importa de onde veio. Se veio e é bom, a gente tem que estudar. É o que todo mundo fala, faltam os técnicos, efetivamente técnicos, porque assim, entre interesses comerciais, entre a parte política, muitas decisões erradas são tomadas. Sim. Então, eu acho que falta, muitas vezes, o embasamento puramente técnico, sobre a qual, efetivamente, vai se analisar o restante, tá? Exato. Mas falta, muitas vezes, o estudo técnico. E quando a gente fala de planejamento, você também tem bons exemplos. Por exemplo, São Vicente agora está estudando o zoneamento urbano da cidade. Exato. E eles já estão pensando aquela área de mais próxima Da às acesso aos rios, etc., como área para container. Então, Tá assim, na hora, né? isso faz parte Na hora. da própria região pensar lá na frente e se planejar para isso, porque nossa vocação pode ser questionada por várias pessoas, porque como vivemos num país democrático, cada um tem o direito de pensar o que quer. Mas é inegável que hoje a nossa Baixada, o porto é muito importante comercialmente, questões de arrecadação. O porto daqui. Tira o porto da Baixada? E a questão também, temos indústria, temos turismo, então a gente precisa pensar melhor nisso planejadamente. Estou com a Germânia com relação o modal hidroviário está aí, já estamos falando isso, já vai para 2 anos e por enquanto efetivamente nada saiu do papel, só espero Antigamente se cobrava uma alternativa, tem-se alternativa? Tem por alternativa. enquanto ninguém se movimentou, então a gente espera que as criticando. ações igual a da Codesp agora, que vai fazer está fazendo algumas, parece que está se movimentando nesse sentido, ela puxe isso para que realmente saia do papel. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta já já, não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e 2 policiais civis ficaram feridos durante a operação em São Vicente. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 6 cidades da Baixada Santista. A operação mobilizou cerca de 170 policiais de várias delegacias especializadas. Os investigadores apreenderam mais de 150 quilos de drogas, cocaína, crack e maconha, além de 35 litros de lança-perfume e material para embalar a droga. A polícia também cumpriu mandados de prisão. Foram feitos 16 flagrantes com a prisão de 18 pessoas, totalizando aí 80 pessoas efetivamente presas. Durante a operação nesta manhã, 2 policiais foram recebidos a tiros no dique do Pissarro, em São Vicente. A polícia já sabe que 3 homens efetuaram os disparos e conta com a ajuda da população para capturar os bandidos. Quem tiver alguma informação a respeito pode ajudar ligando para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Eles marcaram bem a fisionomia, são capazes de reconhecer com facilidade os indivíduos que atiraram contra eles. Os 2 que atiraram de frente e o terceiro que conseguiu atingi-los. Então, nós temos bastante esperança, com esse reconhecimento dele, chegar a esses 3 criminosos. E a população pode ajudar a polícia, não precisa se identificar, só ligar no Disque Denúncia 181. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto desta sexta-feira os consultores portuários Wagner Pereira e Germane Robson. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria começar esse bloco falando da dragagem. Afinal, o governo, depois de muita conversa, decidiu, pelo modelo que não era o condomínio, que estava todo mundo esperando, era a concessão. Quando eu estive aqui com o Alex Oliva, ele anunciou
que seria o modelo que não seria o condomínio e que os empresários do setor teriam participado de toda essa discussão. Foi frustrante? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque a gente passou um ano discutindo o condomínio e as vantagens do condomínio, houveram estudos sobre isso, existem modelos semelhantes implementados. Eu acho que foi frustrante, porque é um assunto que tem tanto impacto e está impactando tanto na atividade portuária que a gente não consegue efetivamente tirar do papel uma solução, né, a curto prazo. Foi uma pena, porque eu acho que a questão do condomínio já estava ela toda desenhada, pronta, meio que pré-aprovada e muito discutida, e de repente vem um susto que não é ela, né? Como é que funciona a concessão para quem está em casa entender? Então, a concessão funciona, você primeiro define qual é o escopo do serviço que vai ser prestado pela iniciativa privada e depois você abre uma licitação com uma série de regras que tem que ser atendidas. E aí é onde está o problema, né? Porque licitação. Hoje... licitação. Porque hoje, o que acontece? A partir do momento que isso está na mão da iniciativa pública, quando você define, depois de todo o processo feito, todos os requisitos da licitação atendidos, pode amanhã ou depois entrar uma empresa que se sentiu prejudicada e parar judicializando o processo, que é o que acontece normalmente Sim. aqui. Eu, sinceramente, depois dessa rasteira, né? Porque para mim uma rasteira... Balde de água fria. Você criou grupos, você discutiu, para mim parece que a coisa não é séria. Então, já que a coisa seguiu esse caminho, eu só espero que, independente do modelo, quem está à frente não deixe mais isso acontecer, porque são 5 anos, o Porto com essa questão de para porque não tem calado, volta, troca a empresa, e é inadmissível. Isso, nossa imagem perante as comunidades portuárias internacionalmente, ela fica arranhada, ela fica manchada. A partir do momento que um armador não tem segurança de que ele pode trazer um navio com uma capacidade completa, para operar, para descarregar container, ele está perdendo dinheiro e ele escolhe outros portos, ele vai escolher portos mais eficientes. Então, gente, precisamos ter uma questão mais séria nessa administração. E se a gente não é um porto seco, né? A gente é um porto por onde chegam navios, que dependem da água, a premissa básica é que tenha calado o suficiente. E manutenção. Esse é um serviço de manutenção. Eu vou entrar com um assuntinho interessante, vocês devem ter visto. Existe uma questão técnica que está se analisando, que eventualmente o calado do porto pode ser maior do que é hoje medido, Sim. mensurado, a partir do momento em que se estabelece que a camada de lama, ela é passível de ser navegada. Você já ouviu disso, Sim. né? Isso daí faz com que o que hoje a gente faz a batimetria e a gente para no topo dessa camada, a gente poderia ir um pouco mais profundo, porque os navios navegariam normalmente nessa camada. Isso já existe em outros países e, inclusive, está começando a se discutir essa questão. Isso seria realmente uma surpresa altamente positiva. Porque aumentaria em quanto, mais ou menos? Já tem uma estimativa? Não, isso daí teria que ser realmente feito um estudo, tá? Mas eu diria que mais 1 metro, mais 2 metros, é ótimo, já, né? já, com certeza. Dá uma bela diferença. Então, assim, isso foi uma notícia que a mim me trouxe uma expectativa positiva, muito embora não é a curto prazo, porque depende efetivamente. Aí a gente fala da questão do estudo técnico, porque aí tem que vir um estudo técnico de fato e de direito para comprovar, sim, se é factível essa questão de eu navegar nessa camadinha de lama. Sim. Se for o que hoje, as restrições que o pessoal está trabalhando e que está arrancando o cabelo, né? O empresariado está arrancando o cabelo, Sim. como lidar... Porque navios maiores vão chegar... Vão chegar e como lidar com esse problema Sim. da dragagem. Quer dizer, isso viria a dar um fôlego para a gente tentar efetivamente resolver o problema da dragagem. Por quê? É altamente preocupante a questão de terem derrubado a possibilidade do condomínio. Foi realmente um balde de água gelada, a gente não fala nem de fria, gelo, né? De gelo. De gelo mesmo. Porque esse é um assunto de extrema importância para não paralisar o porto ou não diminuir a capacidade do porto, e sim garantir a capacidade do porto. E se porventura entrar essa questão da navegação nessa camada de lama, aí efetivamente a gente tem um respiro para poder tocar para frente e colocar esse processo da dragagem funcionando de fato e de direito. Né?
Enquanto os detalhes desse novo modelo de concessão não são conhecidos, o governo federal propõe criação de contratos de longo prazo com o Porto de Santos, justamente para que a gente não corra o risco que nós já corremos, e não foi uma nem duas vezes, foi bastante recorrente. É uma ideia, pelo menos, coerente nesse sentido. Sim, mas né? O próprio governo estipula o prazo na concessão, né? Quanto tempo vai operar? Eu não sei se tem alguma questão legal aí, mas 24 meses, que é o prazo hoje dos contratos, eu acredito que não tenha sido definido na cabeça de alguém lá dentro. Eu acho que tem que ter um tempo mínimo até para você poder avaliar uma questão de mercado, sim, custo, etc. Agora, óbvio que se eles editarem a lei e aumentarem isso, vai ser ótimo, porque pelo menos a gente tem, vamos ter a tranquilidade de ter um fornecedor para este serviço que é tão importante e sensível num período maior. E a gente talvez não fale tanto sobre isso, né? Revitalização dos armazéns do Porto Valongo. A USP, essa semana, se declarou pega de surpresa. Tomou um susto. Tomou mas um também, susto. Né? Tomou um susto. É verdade. Vai sair? Durante tanto tempo, esteve lá, durante tanto tempo, foi feito realmente um acordo e nada foi transformado. Sim. Ali. A gente foi noticiando aquela área se degradando cada vez mais. A Codesp tem agora um projeto de revitalizar de 1 ao 4, demolir de 5 ao 8 e destinar essa área para um complexo turístico de lazer. Se isso, de fato, sair do papel e se transformar numa realidade, a gente tem ali, certamente, o começo da revitalização do centro da cidade. Sem dúvida. Temos que comemorar essa notícia. Primeiro, porque a nível turístico e a nível de comércio, de divisas, vai ser muito bom. Está recuperando uma área que estava ociosa, sim, vai gerar emprego. Degradada. Vai ser uma área, se as pessoas hoje, para vocês terem uma noção, em casa, hoje a gente tem turismo que visita o nosso porto e que vai até a Bolsa do Café. Simplesmente vai só e tão somente até a Bolsa do Café. A partir sim, do momento que você tem uma área revitalizada, estilo outros portos no mundo, vou citar um aqui na Argentina, Porto Madeiro, que é do lado da área portuária, isso aproxima mais as pessoas. E a relação porto-cidade fica muito mais saudável, Esse é o passo mais interessante, você criar uma condição das pessoas se verem nesse contexto do porto-cidade. Então, eu acho que foi um grande passo da Codesp, espero realmente que isso caminhe a passos largos, porque só depende dela. Agora, vamos depois ali, num determinado ponto, ter que discutir qual vai ser o modelo, porque quem vai usar essas áreas? Né? Como é que vai ser o modelo para o empresário poder participar disso? Vai ser licitação? Eles vão administrar? A ideia inicial é parceria público-privada. Sim, público-privado. Então, precisa ser feita uma edição. Porque é comércio. Basicamente é comércio que vai se estabelecer. Exato. Sim. Mas hoje você precisa ter vão ter que mexer nessa questão de leis e legislação para isso. Claro. Então, espero que isso ande rápido, né? Pode falar. Não, só vou fazer um complemento aqui. Vamos falar da questão da USP, né? Que eu acho interessante a gente não deixar de lado. Eu acho que a revitalização ela é importante. A questão da saída da USP, né, desse local, até concordo por um lado o seguinte, a USP teve bastante tempo e efetivamente não produziu nada ali. Mas a gente não pode perder um parceiro como a USP. Isso, você pegou... Santos não pode Exatamente, perder. Eu acho que a presença da universidade aqui, ela é primordial. A gente tanto lutou para trazer a USP... Então, assim, eu acho que haja um diálogo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Eu só queria chamar atenção nisso, porque, digamos que foi feito, né, o acordo e nada saiu do papel. Mas eu acho que tem que não simplesmente cortar, porque eu acho que isso é um retrocesso. Até pela contribuição que ela já trouxe para a região, essa questão das marés, etc. Sim. A maioria dos estudos, a gente tem hoje uma área dentro da USP que tem um simulador de ondas, de impacto de ondas na nossa costa, isso tudo é fruto desse trabalho, né? Sim. Então, realmente também tem essa questão de não deixar de fora, a gente está numa área, a gente precisa de centros de tecnologia, né, de inovação. Com certeza. Com certeza. Então é importante não perder. Ainda mais no momento em que a gente vive tendo um porto inserido dentro da nossa cidade e onde a gente fala que a tecnologia é um caminho sem volta. Exatamente. Então... Eu acho que é uma temeridade tirar a universidade. Eu acho uma temeridade. Então, assim, a mim me causou surpresa essa notícia nesse sentido. Eu acho que se, porventura, eles não estão efetivamente provendo aqui o que deveria ter sido feito, vamos exigir isso deles, mas não simplesmente tirar. Sim.
Então, isso é a parte que eu queria fazer. Vamos torcer para que haja um diálogo. Eu acho que diálogo é muito bem-vindo em qualquer situação. Sem dúvida. E a gente tem um bom relacionamento com o governo do Estado, e que pode também estar intermediando isso. Eu não acredito que a área não vai simplesmente ser tirada da área. A Codesp vai pensar em alguma coisa no sentido Não, alguma negociação deve estar sendo produzida por trás, né? Dúvida. O que surpreendeu foi que a própria USP disse que foi pega de surpresa. Então, isso não é legal. Né? Então, isso não foi... Quer dizer, para quem está lendo a matéria da maneira como ela veio, se efetivamente ela foi pega de surpresa, vamos parar que tem alguma coisa errada. O diálogo não está acontecendo. Não está acontecendo. A Justiça Federal julgou improcedente no começo dessa semana o pedido de prorrogação de um dos terminais que são operados pela Rodrimar. Isso traz impacto para o Porto e pergunto mais, isso pode trazer algum precedente com relação ao caso da Libra? Sim, pode. Estava até conversando com o Wagner antes do programa, é o seguinte, a gente não vai dizer se a lei está certa ou errada, mas a lei está aí, tem que ser cumprida. Então, a grande questão aí é o seguinte... a modificação dessas regras, que eram válidas para todos, e de repente passa a valer de uma maneira diferente para alguns. Aí é o princípio da isonomia. Então, assim, infelizmente eu vou dizer o seguinte, eu acho que a continuidade ela seria importantíssima, desde que tivesse uma base legal. Então, se o modelo hoje que a gente tem prevê que a gente tenha que licitar, porque a gente, por uma questão de garantir a modernização da infraestrutura portuária, que o objetivo teórico é essa garantia de modernização, então a gente tem que respeitar isso. Muito embora não vai perguntar se eu gosto desse modelo, não gosto desse modelo, mesmo porque eu acho que deveria a iniciativa privada estar efetivamente gerenciando toda a atividade portuária. Inclusive a gente fala muito da privatização dos portos. Eu acho que na minha opinião, teria que ir por aí. Mesmo porque se a gente olhar Santos operava excelentemente na época que era privatizado. Todo mundo sabe. Depois que veio o Estado administrar o porto, a coisa não funcionou mais. Se tornou muito burocrático, a máquina pesada. Os portos mais tecnológicos do mundo, eles são privatizados. São privatizados. Então, assim, não vou dizer que as leis estão corretas, mas elas existem e têm que ser cumpridas, né? Então, e todo mundo tenta dar o famoso jeitinho... Para tentar, né? Para tentar... entre aspas, adequar a melhor maneira possível, não perder investimento. A gente entende todo esse lado. Né? Eu vejo que essa é uma questão, inclusive, que está sendo discutida numa esfera superior. Né? A gente tem uma operação da Polícia Federal em curso e que, muito provavelmente, a decisão desse juiz tenha já se baseado nisso. Certamente. Então, a gente tem que esperar. O que a Germani bem lembrou é que existem regras, essas regras já foram definidas e todo mundo que opera hoje no Porto de Santos segue essas regras. Então, não faz muito sentido você criar condições diferentes de uma regra que está estipulada para todo mundo. É como a discussão que aconteceu quando foi expedido o mandado de prisão do presidente Lula, né? E todo mundo gerou uma discussão de se deve ser preso, não deve ser preso. Todo mundo é igual perante a lei. Exatamente. E se foi tomada uma decisão, se o juiz decidiu aquilo, ele está embasado, e aí você tem todos os trâmites legais para questionar. Então, lei é feita para se cumprir e ponto. Agora, vai afetar vários terminais. Sim. Porque a gente tem aí Citrosuco discutindo, a gente tem uma série de terminais que estão discutindo tempo de prorrogação, né, de contrato. Agora, fica o recado, né? Fica o recado. Vamos fazer a coisa do jeito certo. A lei ou então vamos começar a estudar essa lei. Exatamente, e brigar para mudar. Será que essa lei é o melhor modelo que eu tenho? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que entrar, estudar, analisar o problema na essência e entender o seguinte, aonde está o problema? E atacar o problema. Porque normalmente a gente tenta... trabalhar a consequência. Sim, esse é o problema do Brasil. E aí vai um ponto muito importante. Se a gente está falando quem são as pessoas que fazem essas alterações, são aquelas que nós elegemos para estarem lá. Então, precisamos ter em mente que essa pessoa tem que conhecer nosso porto e tem que ser sensível aos problemas que hoje existem aqui. Porque hoje o que acontece muitas vezes é que essas pessoas vão defender um interesse específico de um. Exato. E político. Não a necessidade da região, a necessidade do negócio, a necessidade... Então, assim, por isso que a iniciativa privada gerindo o negócio seria muito mais eficiente, sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre o IPTU. Não sai daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Um sentimento irracional. Um amor que exige dedicação e esforço e pode ser recompensado com muita alegria.
A equipe de jornalismo da Santa Cecília TV conversou com torcedores fanáticos da Portuguesa Santista de 3 gerações da mesma família. A reportagem é de Beni Coquito Filho. Andar devagarinho, apreciando o gramado, passear pelo estádio é quase uma terapia para esses dois, o seu Nelson e o Márcio, pai e filho. Para eles, Eurico Mursa é uma segunda casa, lugar para reviver as histórias do clube centenário. Santos e Portuguesa Santista em Eurico Mursa. O Santos, campeão brasileiro, com uma equipe muito boa, com Robinho, Renato, Fábio Costa, Diego, entendeu? Léo. E um timaço. A Portuguesa vinha com aquela bem entrosada, né? E na Baixada Santista todo mundo falava, o Santos vai golear a Portuguesa em Eurico Mursa, é de 4-4 vira. E nós, torcedores da Portuguesa, com aquela paixão que sempre tivemos, acreditávamos sempre no time. Nós ganhamos de 2-0, 2 gols do Rico, até numa infelicidade do goleiro Fábio Costa. Ele se irritou, foi até expulso, deu uma voadora em cima do Rico, aqui, foi até aqui mesmo, aqui nessa entrada dessa área aqui. E foi ouvindo histórias como essas aí que o Márcio cresceu. E não foi só isso, ele também viveu histórias assim. Com apenas 3 aninhos, o filho acompanhava o pai em todos os jogos da Briosa, uma tradição que o seu Nelson seguiu à risca. Meu avô trazia meu pai me trouxe e eu trouxe meu filho. É uma paixão que não tem, sabe? Não tem como dizer outra coisa. E não é exagero dizer que o Márcio, com tudo isso, se tornou um torcedor fanático, apaixonado, louco pela Briosa. Um amor que poucos sabem dizer como é. É uma coisa aqui dentro que a gente não sabe o que tem aqui dentro. É uma coisa que apaixona, é inexplicável. Entrar em Eurico Mursa, assistir um jogo da Portuguesa, sentir a vibração desse velho e tão conhecido estádio é uma coisa inexplicável, uma coisa que fica. E quando esse amor fica eternizado na pele, hein? A Portuguesa subiu para 3, o Alex, presidente da torcida rubro-verde, foi lá e tatuou a data do feito. Agora ficou aquele tal de quero mais. Eu vou fazer sim, eu prometi que a cada acesso agora eu faria a data embaixo, né? Então vou pegar a data do dia 24/9 de 2016 e vou botar agora o 20/4 de 2018 embaixo, né? Mas falta o título, para fechar com aquela famosa chave de ouro. Será que vai dar? A expectativa para esse jogo é a Portuguesa ser campeã. Vamos ser campeão, se Deus quiser. A perspectiva é essa, mas se isso não acontecer, nós estamos felizes do mesmo jeito. A gente vai abraçar esses jogadores, a gente vai aplaudir esses jogadores que foram briosos mesmo e honraram a camisa gloriosa da Briosa. Muito boa sorte a nossa Briosa. A decisão da Série 3 acontece neste sábado, às 11 horas da manhã. A Briosa encara o Atibaia em Bragança Paulista. A gente tem aqui dentro do nosso estúdio um dos câmeras. Vem cá pra frente, Nasson. Vem aqui. Vem aqui, entra aqui, pega ele. Olha aqui. Cadê? Não tá. Todo dia ele vem, ele é torcedor fanático também da nossa Briosa e certamente vai estar acompanhando o jogo, né, Nasson? Toda sorte para a nossa Briosa. A gente volta com os nossos convidados para o nosso tema central de agora, que é a nossa Agenda do Porto. Estou aqui com Wagner Pereira e com Germani Robson. E, como prometido, eu quero falar um pouquinho. A gente tem 5 minutos. IPTU. A Justiça mandou. O que a Justiça manda, a gente cumpre. Né? Decisão judicial é para ser cumprida. No entanto, os operadores das empresas portuárias não aceitaram a proposta da Prefeitura e fizeram uma nova proposta. Que caminho isso vai tomar? Judicialização. Não tem outro caminho que não seja esse. A partir do momento que eles veem uma regra para que tenha que ser cumprida, só judicializando para você poder quebrar essa regra.
Eu fico assim muito surpreso, porque olha só, o modelo de concessão hoje, você participa da licitação, você arrenda a área e você começa a usar a área. Então, assim, dentro desse processo, você tem a definição de taxas para que você pague para a União. E uma das taxas que você paga é de uso do solo. Para mim, isso é IPTU. E aí, de repente, vem uma nova instrução do município dizendo, olha, eu também quero receber um pedaço desse bolo, tem alguma coisa errada. Então, se eu faço uma concessão que é federal hoje, eu preciso dar 2 passos para trás e rever a lei, legislação e tudo mais, para que ou enquadre essa questão municipal ou a federação repasse, ou a federação repasse para o município o que é de direito. Agora, não sobretaxar. Então, eu acho que esse é um tema, assim como o ISS, muito complexo. Acho que vai para a judicialização. Vai para a judicialização. Foi definido de uma forma sem trazer os entes, mais uma vez, sem trazer as pessoas que são envolvidas, os terminais, para o processo. E em vez de você ter uma transição tranquila, você vai ter uma transição conturbada, com paralisações, etc. Vai saber quando o município vai poder contar com esse dinheiro. E na realidade é aquilo que você falou sobre embasamento legal. De repente, será que tem base legal para isso? A gente viu essa questão da decisão aí da carga viva, mais ou menos pelo mesmo caminho. Então, assim, o que tem que ser visto é, primeiro, tem base legal? Ok, ou como o Wagner falou, então, se existe base legal, de repente não é o caso do repasse, não é o caso de você sobretaxar, quer dizer, você pagar 2 vezes a mesma taxa para entidades diferentes, que justificativa, quer dizer, então eu acho que a coisa não pode vir simplesmente de bate-pronto. Depois São 300 milhões, né? Para tentar arrecadar vorazmente. Sim, e depois disso é aquele tal negócio, quando eu peguei a área, eu já sabia as condições de operação os custos daquela área. Agora mudou. De repente, chega alguém e fala assim, não, agora você tem esse custo a mais, e aí? Eu repasso para quem? Para o meu cliente? E como é que fica, assim, primeiro, na hora que eu... E não é só dali para frente, é dali para trás também, né? Não, e tem o dali para trás. Tem o dali para trás. Então, assim, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Então, são decisões que pegam o pessoal de surpresa e vai dar muita discussão, até que tenha isso daí claramente resolvido. Infelizmente, é assim, por interesses individuais, que seja da prefeitura, que seja no momento que ela está precisando fazer uma caixa, mas tudo tem o seu limite. Exatamente. Então, eu acho que a coisa tem que ser melhor analisada. Não, e outra, vamos lá. Se você está pegando esse dinheiro e trazendo para o seu cofre, onde você está investindo ele? Também tem isso. Tem que ter uma fiscalização para saber se o recurso, se entrar, para onde ele vai e como ele vai ser investido. Felizmente, nosso tempo acabou. Wagner, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, sempre um prazer ter os dois aqui na nossa bancada. Ontem eu conversava com o Rogério Conde, falávamos da agenda do Porto e é unânime, assim. Eu falei para ele, amanhã eu falo pouco e aprendo muito. E ele disse, eles são realmente muito bons e são mesmo. É sempre um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Nathalie, é um prazer a gente poder estar aqui. A Germane, companheira de muitas batalhas aí, não é fácil levantar a bandeira do Porto. Graças a Deus o espaço foi criado para que a gente possa até descriminalizar muitos assuntos, né, que ficavam aí sem esclarecimento para a população, e a gente está sempre de pé e a ordem para ajudar quando for possível. Muito obrigada também, Germane, pela tua vinda, pela tua participação. Obrigada, Nathalie, é sempre um prazer. É muito interessante que a população realmente tenha mais claro essas questões todas que envolvem a atividade portuária. Então, eu acho que isso aí é uma cultura que o pessoal local tem que ter e tem que participar, inclusive na questão da eleição do político que vai lá em cima defender o negócio portuário. Bem lembrado. Vamos olhar para os nossos representantes daqui, não esqueçamos, a gente é quem elege, quem vai nos representar em todas as instâncias. O Bom Dia Baixada fica por aqui, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto ao vivo na quarta-feira. Segunda e terça, vocês vão poder rever os programas que falamos sobre empreendedorismo e políticas metropolitanas para o desenvolvimento da Baixada Santista. Bom fim de semana, bom feriado. Tchau. Dia do trabalho. Vai descansar no dia